Muito bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós para continuar aquilo que começamos ontem, que foi justamente o comentário aos textos dos evangelhos do Tríduo Pascal. Eu lembro que ontem eu falei brincando e quem acompanhou pôde perceber que era verdade, né? Eu falei que eu tinha cometido a loucura de achar que seria possível comentar os evangelhos do Tríduo Pascal de uma vez só Peraí, deixa eu desligar o WhatsApp aqui que tá fazendo barulho, tá, gente? Pronto. Falei que eu cometi a loucura de dizer que seria possível comentar todos os textos do Tríduo Pascal de uma vez só. Vocês perceberam que só a paixão do Senhor chegou no final, eu já estava esbudegado. É muita coisa bonita para ser falada. E são coisas que numa celebração eucarística, numa missa, por exemplo, não tem tempo hábil para a gente poder falar desses detalhes todos que, como você pode perceber, são muitos, né? Na paixão, sobretudo, praticamente cada parágrafo tem uma grande lição a ser aprendida e a ser falada sobre ela. Bom, a ideia então hoje é a gente entrar no texto da ressurreição de Jesus. Eu fiz uma opção diante da situação que nós temos litúrgica. O Sábado Santo, o Evangelho, narra a ressurreição de Jesus segundo São Mateus. Mateus 28, se eu não estou equivocado. E isso tem uma razão, porque sempre o texto do Sábado Santo acompanha o ano que a gente está celebrando ao longo da liturgia, né? Então, como tem o ano A, ano B, ano C, ano A a gente ouve o Evangelho nos domingos, sempre segundo São Mateus, ano B segundo São Marcos e ano C segundo São Lucas. Estamos no ano A, então o Evangelho do Sábado Santo é o do evangelista correspondente, portanto, segundo São Mateus. Porém, eu achei que como a gente está vindo acompanhando o Evangelho segundo São João, na quinta-feira, na sexta-feira, e como o domingo de Páscoa é o Evangelho da ressurreição segundo São João, eu achei que seria mais conveniente. Bom dia, Luiz. Eu achei que seria mais conveniente a gente se ater ao texto de São João, porque é uma lógica, né? É uma mesma linguagem. Então a gente vai falar sobre o texto do domingo de Páscoa, que é o capítulo 20, segundo São João. Então, se você tem a liturgia, pode ir lá pegar, dá tempo, a liturgia diária. Se você não tiver, pega a Bíblia, porque nós vamos falar sobre o capítulo 20 segundo São João, do Evangelho segundo São João, mas não é o capítulo inteiro. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar até você cansar hoje. É o capítulo 20, de 1 a 18. Repito, João 20, de 1 a 18. O Evangelho do domingo da ressurreição mesmo, ele na verdade só é João 20, de 1 a 10. Mas eu quis acrescentar mais esses outros versículos porque eu acho que eles formam um todo de compreensão, né? Essa segunda parte, né, que a gente vai estudar hoje também, vai partilhar hoje, que seria do 11 ao 18, vai ser proclamada na liturgia, mas na terça-feira da oitava da Páscoa, né? Na terça-feira da semana seguinte à Páscoa. Mas a gente vai partilhar ele todo hoje, tá bom? Bom, vamos recordar um pouco como viemos trilhando o nosso caminho até aqui, para a gente poder já fazer um aquecimento, para a gente poder entrar no texto da ressurreição. Nós vimos no Evangelho da quinta-feira santa, ou seja, o Evangelho de hoje à noite, que é João 13,
Jesus começar o seu grande discurso de despedida, que consiste justamente na manifestação da sua última vontade, dos seus últimos desejos, e que ali, por ser justamente o seu último desejo, revela aquilo que é de mais fundamental no ensinamento de Jesus Cristo. Ali está o suprassumo do seu ensinamento, da sua catequese. João, ao invés de narrar a instituição da ceia, né, como os outros evangelistas fizeram, ele coloca um outro gesto de Jesus para explicar o que significa Eucaristia. Lembrem-se, o Evangelho de João foi escrito para uma comunidade que já tinha uma caminhada na fé. A intenção dele não era relatar tintim por tintim da vida de Jesus como se fosse uma biografia. Não, a intenção dele era outra. Qual era a intenção? Fazer uma catequese a respeito desses temas, explicar melhor o assunto. Então, no lugar onde se falaria sobre a instituição da Eucaristia, ele traz uma lição a respeito da Eucaristia, porque entendia que os seus ouvintes já conheciam aquela história de que Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos. Até aí tudo bem, né? Pois bem, qual que é a lição que ele coloca? Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Um gesto que era de servos, de escravos. Jesus faz isso para mostrar que ele, que é Deus, se abaixa para servir. Então ele coloca toda a humanidade num patamar de senhores, né? Isso, traduzido em bom português, significa dizer que entre os discípulos de Jesus Cristo deve-se procurar sempre servir, entendendo que não há nem senhores e nem escravos. Temos todos a mesma dignidade diante de Deus. E isso, vivido na comunidade, tem que servir como lição para o mundo. O mundo poderia aprender isso. Não vivermos tanto pisando nos outros e nem aceitando ser pisados, porque temos a mesma dignidade. Isso é o do Evangelho de hoje. Jesus lava os pés e termina a cena sem retirar o avental e se sentando, mesclando duas posturas. O avental é símbolo do serviço, mas sentar-se é símbolo, era próprio de quem era livre. Escravo não se sentava durante as refeições, ensinando que servir os outros não faz de nós menores do que ninguém. Servir não tira a dignidade de ninguém, antes ensina a ser feliz. Isso foi o da quinta. Da sexta-feira, o Evangelho de amanhã, encontramos o relato da paixão de Jesus, que é a continuação do texto, né? Nesse meio tempo, Jesus dá o mandamento novo, quer dizer, o mandamento que substitui os mandamentos antigos, por isso que é novo, que é o de amar como ele amou. E amar como ele amou significa amar até o fim, até as últimas consequências. Jesus foi morto, sua morte foi decretada porque ele entrou em choque com todos aqueles ideais dos sacerdotes do templo que a gente falou ontem, que era um povo que enriquecia às custas do dízimo dos pobres, a ponto de eles mandarem às vezes a polícia do templo irem na casa dos pobres para bater neles, para tirar até o que eles não tinham, para levar para o templo. Quer dizer, uma coisa asquerosa, né? Assim que os sumos sacerdotes acabaram fazendo fama e fazendo fortuna. Jesus entra em choque com eles, eles conseguem articular tudo de uma maneira que Jesus seja morto, mas tem aqui uma coisa interessante, né? Como o Evangelho de João não quer dar, como já disse várias vezes, um relato jornalístico do que aconteceu na paixão de Jesus, ele quer trazer um símbolo, né? Quer trazer uma catequese. Chama a atenção o fato de que o tempo todo, durante a paixão, Jesus se mostra como um rei. Então tem dois símbolos que perpassam todo o relato da paixão de Jesus. Em primeiro lugar, o fato de Jesus se apresentar como rei, como soberano. Antes de começar a paixão ele fala: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Olha que postura, né? No diálogo com Pilatos, chama a atenção
o fato de que Jesus se apresenta como rei, mas deixa claro, vocês estão dizendo que eu sou rei, mas eu não sou rei igual os reis desse mundo. E como é que é o reinado de Jesus? A realeza de se entregar em serviço aos outros humildemente até o fim. Também é interessante observar que em João aparece em vários momentos indicações de que hora do dia que é. E são também simbólicas, né? Não é à toa que está ali. Por exemplo, quando Jesus é levado a Anás, o chefe do templo, é escuro. Anás encarna tudo que é ruim, tudo que é trevas, é quase o príncipe das trevas. Era o chefe do povo que enriquecia às custas dos pobres. Quando Jesus vai para Pilatos, está amanhecendo, quer dizer, está começando a ficar claro quem é Jesus, porque começa o diálogo a respeito de Jesus ser rei. Quando Pilatos apresenta Jesus para o povo e diz: eis o vosso rei, vocês vão crucificar o vosso rei? O Evangelho fala que é meio-dia, a luz está resplandecendo. Aqui está o rei, e ser rei é servir até as últimas consequências. Como o próprio Evangelho de João fala que as trevas detestam a luz, e o Filho do Homem veio como luz, ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, mas os seus não o compreenderam, né? Isso diz o texto antes. Quando Pilatos fala: vamos crucificar o vosso rei, meio-dia, o povo grita: crucifica-o, não temos outro rei além de César. Jesus vai para ser crucificado. Quando finalmente entrega seu espírito, né? O João nem fala que Jesus morre, não tem grito, não tem choradeira. Não, é um rei terminando o seu trabalho. Jesus entrega o seu espírito. Tudo está consumado, acabou o trabalho, acabou a lição. Entrega o seu espírito. Disse que vai começar o sábado, quer dizer, o sol está se pondo, né? E a tradição sempre nos colocou a celebração da paixão de Jesus às 3 da tarde, dali para diante o sol só vai enfraquecendo. A impressão que se tem é de que com a morte de Jesus as trevas ganharam, porque o sol se põe e faz-se escuro de novo. Aqui terminamos ontem. Hoje a gente vai ver o que aconteceu. Pois bem, na hora da morte de Jesus, muito pouca gente estava presente. Mas sabendo que o outro dia seria dia de festa, era Páscoa para os judeus, e deixar corpos nas cruzes, Jesus não foi o único executado naquele dia, teve outros, deixar corpos nas cruzes deixaria a cidade impura para celebrar a Páscoa. Então foram a Pilatos e pediram para se retirar os corpos das cruzes. Aí aparece uma figura muito interessante, que é a figura de Nicodemos. Nicodemos apareceu lá no começo do Evangelho. E ele foi de noite conversar com Jesus, porque tinha simpatia por Jesus, mas foi de noite porque tinha medo de ser visto com Jesus. De repente ele aparece, vai à cena da execução, levando, o Evangelho fala que ele levou 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, de perfumes. 100 libras, gente, são 33 quilos de perfumes. Gente, pensa comigo. Você vai no Boticário, você vai comprar um perfume. Quantos ml que tem um perfume? 100 ml, talvez? 200? Não tenho muita noção. Agora, se falar de 33 quilos, vamos supor 30 litros, você não acha que é demais? 30 litros de perfume para embalsamar uma pessoa? Quer dizer, não é para embalsamar, para perfumar. E o texto não fala que ele levou para conservar o corpo de Jesus, como os egípcios faziam. Levaram perfumes. E esses mesmos perfumes, mirra e aloés, em outras partes da Bíblia, como no Cântico dos Cânticos, como no livro dos Provérbios, eles não são perfumes para enterrar defunto. São perfumes para casamento. Então, é uma coisa estranha. Primeiro fato de Nicodemos, que até então tinha vergonha de Jesus, aparecer na cena da paixão. Não tem mais medo.
Segundo, aparece levando uma quantidade desmedida de perfumes de casamento, como se fosse preparar o leito de um casal. E terceiro, Nicodemos era fariseu, era um homem da lei, era um judeu empedernido, né? Xiita, para usar uma expressão um pouco fora de situação. Como é que ele vai tocar num cadáver nas vésperas da Páscoa? Ele ia ficar impuro, não ia poder celebrar a Páscoa com os companheiros deles fariseus. E o fato deles ficarem sabendo que ele andou com Jesus, pegando em Jesus morto, ia acabar com a fama dele. Quer dizer, Nicodemos não está nem aí. Para ele superou aquela compreensão, ele entendeu o que Jesus queria dizer, entendeu o que significava ser discípulo de Cristo, e as coisas antigas para ele já não tinham mais nenhuma função. E os perfumes? Bom, deixa essa informação aqui no cantinho, daqui a pouco a gente volta nela, para a gente entender o significado dessa coisa de perfume e a ligação disso com o casamento. Bom, levam Jesus, seu corpo, para ser sepultado. Sepultam no túmulo de José de Arimateia e fecham com uma pedra. Faz escuro, o túmulo foi fechado com uma pedra. Tudo pode dar a impressão de que a história acabou, mas não. É aí que a gente entra no capítulo 20. Se você está com a Bíblia aí aberta, para quem está entrando agora, repito qual que é a citação, é João 20, de 1 a 18. João 20, de 1 a 18. Pega a sua Bíblia aí, vamos acompanhar junto e a gente vai comentando aquilo que for sendo interessante. Bom, colocaram Jesus no sepulcro, começa o capítulo 20. No primeiro dia da semana, muito cedo, ainda às escuras, Maria Madalena foi ao sepulcro e observa que a pedra foi retirada do sepulcro. Chega correndo onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, o que Jesus amava, e lhes diz: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu Pedro com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, vê os lençóis no chão, mas não entrou. Chega então Simão Pedro atrás dele e entrou no sepulcro. Observa os panos no chão e o sudário que lhe envolvera a cabeça, não no chão com os panos, mas enrolado à parte. Então entrou o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e acreditou. Até então não haviam entendido o que estava escrito, que Jesus deveria ressuscitar da morte. Os discípulos voltaram para casa. Vamos parar por aí. Primeiro dia da semana, Maria Madalena sai da casa dela, quer dizer, já era o terceiro dia após o sepultamento de Jesus, e vai ao túmulo. Por que ela não foi antes? Por que ela não foi no dia seguinte? Porque era sábado. E para os judeus, o sábado é dia de descanso praticamente absoluto. Não era, portanto, permitido, ainda mais para uma mulher, sair e ir até o sepulcro. Coisas que chamam a atenção. O Evangelho começa dizendo o seguinte: no primeiro dia da semana, muito cedo, ainda às escuras. Parece uma contradição. Alguns textos colocam assim, algumas traduções: no primeiro dia da semana, pela manhã, ainda escuro. Mas se é de manhã, como é que ainda está escuro? Aí você pode pensar, bom, o sol estava nascendo, ainda não estava claro. Mas a indicação, vocês lembram lá da Paixão, como sempre que João usa o sol, né, fala dos horários, ele está se referindo na verdade a situações teológicas daquilo que está acontecendo. Então já era de manhã, já era um novo dia, era o primeiro dia da semana, mas ainda estava escuro.
Não estava escuro fora, estava escuro dentro. Ainda escuro da tristeza e do desespero. Mas também faz lembrar uma outra coisa, uma outra citação. No livro do Gênesis, quando vai se falar da criação, no primeiro dia, quando Deus começa a criar tudo, disse que a terra estava informe e vazia, estava escuro, porque Deus ainda não tinha feito a luz, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Primeiro dia e escuridão lembram o primeiro dia da criação. Quer dizer, aqui está se narrando uma nova criação. Está começando uma coisa nova. É de manhã, mas ainda está escuro. Maria Madalena vai ao sepulcro. Tudo silencioso. E de repente, uma surpresa. Chega, o sepulcro está vazio. Ela não entrou. Só viu o túmulo aberto e percebeu que o corpo não estava lá. E saiu correndo. Uma novidade. Ela vai e chama Pedro e o discípulo que Jesus amava. A pergunta é: quem é o discípulo que Jesus amava? Talvez você vá responder de primeira: João Evangelista, né? São João. Tem muita gente que já fala assim de uma vez e ainda argumenta falando assim: ele só não colocou o nome dele porque é ele que está escrevendo o Evangelho, então por humildade ele não fala que foi ele. Mas pode até ser, mas tem uma outra razão por detrás disso. O discípulo que Jesus ama é aquele que permaneceu com ele, inclusive aos pés da cruz. E sempre no Evangelho, sobretudo em João, quando uma personagem aparece sem nome, a gente pode, ou melhor, a gente é convidado a colocar o nosso nome no lugar do nome desse discípulo. Pode ser eu, pode ser você. E qual que é a diferença de atitudes entre esse discípulo e Pedro? Então, Maria chegou na casa e falou: olha, o túmulo está aberto, o corpo não está lá. Eles vão correndo. Pedro chega depois, talvez porque tivesse mais idade, tivesse menos preparo físico. Chega João e a hora que ele olha lá dentro, ele se inclina, ele vê os panos que estavam enrolados em Jesus sobre o túmulo, e o Evangelho fala que ele viu e acreditou. Sobre essas três palavrinhas eu acho que vale a pena a gente pensar. Viu e acreditou. Gente, suponhamos o seguinte: se você vai visitar um parente seu, o túmulo, que você amava muito, de repente você chega lá, o túmulo está aberto e o corpo não está lá. O que você faria? Bom, eu acredito que todos nós iríamos, em primeiro lugar, na administração do cemitério e falar assim: gente, como assim? Roubaram o falecido aqui. Você vai na polícia, você vai morrer um mundos e fundos, vai gravar um vídeo, vai postar, enfim, você vai fazer alguma coisa. Mas não, o discípulo perfeito, o discípulo que Jesus ama, viu e acreditou. Mas, gente, é um símbolo tão pequeno e percebam que é assim que se conta como Jesus ressuscitou. Tem uma coisa aqui que eu acho muito simbólica, porque reparem que a gente passou desde o capítulo 13, olha, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, chegamos agora. Então são 6 capítulos inteiros que a gente está vendo o sofrimento de Jesus, ele se despedindo de seus discípulos, depois a paixão toda narrada com todos os golpes, os sofrimentos, todo o sangue que verteu. Olha o tanto de palavras, o tanto de texto que foi usado para narrar o sofrimento. 6 capítulos inteiros, um montão de versículos. Mas para falar da ressurreição, 3 palavrinhas. Ele viu e acreditou. Parece um símbolo daquilo que a gente é. Você já reparou como que a gente adora reclamar? Eu, pessoalmente, é uma coisa que eu tenho me esmerado muito para melhorar em mim. A gente adora reclamar. Agora, na época da pandemia, então, nossa senhora, que delícia. Ai, porque só se fala nisso. Ai, porque eu não posso sair de casa. Ai, porque aquilo outro. Ai, porque a pessoa que eu moro é isso. Ai, porque eu não sei o quê. Tudo a gente reclama muito, né?
E, no entanto, as coisas boas, elas são soberanas. Olha, a vida venceu a morte em Jesus Cristo. Mas a gente não fala disso. Porque parece que a gente gosta mesmo de se queixar. Então, essa descrição da maneira como é narrada a ressurreição de Jesus revela um pouco de quem nós somos. Para aquilo que é sofrimento, para aquilo que é dor, a gente adora dar palco. Mas para as coisas boas que acontecem todos os dias e são soberanas, só o fato de nós estarmos vivos significa que nós estamos ganhando, né? A gente não se dá muito trabalho de falar disso. Bom, além disso, Jesus, o discípulo que Jesus amava, ao olhar os panos caídos ali no sepulcro, viu e acreditou também, agora pensando por um outro viés mais lógico, pensado assim, bom, o que aconteceu aqui não é natural. Porque se tivessem roubado o corpo de Jesus, tinham levado tudo. Que ladrão que ia se dar o trabalho de desenviar Jesus, que estava todo coberto de pano? Por que iria deixar ali e o pano que estava sobre o rosto dobrado num canto? Para que ele iria se dar esse trabalho? Se algum outro discípulo tivesse vindo colocar Jesus num outro túmulo, porque o túmulo era emprestado, lembra dos versículos anteriores, teria levado com tudo, para que deixar ali? Então, para ele foi imediatamente um sinal. O que aconteceu aqui não foi natural, não foi comum, senão tinham levado tudo. Para que deixar os panos? Pois bem, e a gente se lembra também, como faz 15 dias, eu acho que foi narrada a ressurreição de Lázaro, quando Lázaro saiu do túmulo, ele saiu todo enfaixado, precisou que alguém o ajudasse, né, que o desamarrasse. Então, para o discípulo que Jesus amava, foi um sinal claro. O que aconteceu ali não foi natural, foi a ressurreição. E, em seguida, eles saem de cena. O texto fala que até aquele momento, eles não tinham entendido que estava escrito que Jesus deveria ressuscitar da morte. Até aquele momento. Naquele momento, entenderam. E foram para casa. Mas vamos voltar ao texto. Vamos continuar. Essa primeira parte que nós ouvimos até agora é o que será proclamado no domingo da ressurreição. E que, se a gente pudesse resumir numa ideia só, eu gosto muito daquilo que um outro teólogo fala, que a ressurreição é um olhar, né? O olhar de João testemunhou que Jesus ressuscitou e para ele bastou. Jesus não apareceu, Jesus não falou com ninguém, não teve nenhum espetáculo, não, só viu e acreditou. Mas agora vamos ver a primeira aparição de Jesus, que será contada na terça-feira, na semana depois da Páscoa. Deixa eu molhar as palavras. Pois bem, vamos lá. Versículos, capítulo 20 ainda, versículo de 11 ao 18. Os discípulos tinham saído, mas Maria Madalena ficou lá. Então, Maria estava fora, chorando diante do sepulcro. Chorando, inclinou-se para o sepulcro e vê 2 anjos vestidos de branco sentados, um à cabeceira e outro aos pés de onde estivera o cadáver de Jesus. Os anjos lhe disseram: mulher, por que choras? Ela responde: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dito isto, deu meia volta e viu Jesus de pé, mas ela não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, achando que se tratava do jardineiro, lhe disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscá-lo. Diz-lhe Jesus: Maria. Ela se volta e lhe diz em hebraico: Rabuni, que significa meu mestre. Diz-lhe Jesus: solta-me, pois ainda não subi ao Pai.
vai dizer aos meus irmãos, subo ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Chega Maria Madalena anunciando aos discípulos onde estavam. Vi o Senhor e ele me disse isto. Primeira aparição de Jesus é, segundo João, a Maria Madalena. Então, algumas coisas que são bastante interessantes. João, ou melhor, o discípulo que Jesus amava, vê e acredita e vai para casa, sem entender o que poderia acontecer, mas já sabendo que o Senhor está vivo. Maria Madalena, não. Ela continua chorando, continua triste, olhando para o sepulcro, olhando para a morte. Lá no início do texto falava-se que já tinha amanhecido, mas ainda era escuro. Para os discípulos, de repente, clareou, mas para Maria Madalena ainda não. Ela não conseguia aceitar o fato de que o mestre não estava mais ali. Estava triste. Ela olha para a morte e chora. 2 anjos apareceram para ela e nem isso lhe bastou para consolar. 2 anjos aparecem para a mulher e ela continua chorando. De repente ela se vira e vê alguém. Um jardineiro, diz o texto. Ela acha que é um jardineiro. E aí de repente a gente se lembra de algumas passagens do Antigo Testamento. Primeiro, a figura do jardineiro tem um significado bastante interessante também. Porque o livro do Gênesis, ao qual a gente já fez referência quando falamos do primeiro dia da semana, que tudo estava escuro, como se fosse o primeiro dia da criação, e que aqui é então o primeiro dia da nova criação, no Gênesis conta-se que o Senhor plantou um jardim em Éden. Deus é apresentado como jardineiro. Maria Madalena se encontra com Jesus ressuscitado, que encarna a figura do próprio Deus, né, diante dela. Ela o toma por jardineiro, o que, se a gente for comparar os 2 textos, entende que Maria não estava de todo errado. Sim, era o jardineiro, mas não o jardineiro que cuidava só daquele jardim, mas o jardineiro da criação, o fazedor de tudo. E o diálogo com Jesus é muito interessante. Primeiro, deixa eu retomar o texto. Jesus pergunta para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Essa frase de Jesus apareceu já em 2 ocasiões. A primeira... Bom, vamos falar da segunda primeiro, porque a primeira vai ajudar a entender essa agora. Quando Jesus foi preso, também num jardim, no início da paixão, lembram-se? Quando Judas chegou com a tropa para prender Jesus, ele pergunta: a quem procurais? Eles respondem: a Jesus Nazareno. E Jesus responde: eu sou, que é um dos nomes de Deus. Falamos disso ontem. E eles caem por terra, fazendo lembrar os salmos que dizem que quando Deus se levanta, os seus inimigos caem. Entretanto, diante de Maria Madalena, que chorava, quando ele pergunta a quem procura, e ela fala que procura o Senhor, não há nenhum tremor, ninguém cai por terra, porque não se trata de um inimigo de Deus, de uma inimiga de Deus, mas de uma amiga de Deus. Isso é uma coisa. A outra ocasião que aparece essa mesma fala de Jesus, a quem procurais, o que procurais, aparece no início do Evangelho de João, bem no comecinho, no capítulo 1. Jesus, logo após o seu encontro com o Batista, quando João Batista aponta para Jesus e fala: este é o Cordeiro de Deus, 2 discípulos de João começam a seguir a Jesus. E Jesus se vira para eles e pergunta: o que procurais? Ou a quem procurais?
E eles falam: mestre, onde moras? E Jesus fala: venha ver. É interessante que logo em seguida, aqui agora falando de Maria Madalena, o diálogo é basicamente o mesmo. O que procurais? O meu mestre. E Jesus se revela a Madalena de uma maneira muito interessante. Jesus fala o nome dela. Até então a tratava simplesmente de mulher, mas a chama de Maria. Isso faz lembrar também um texto do próprio Evangelho de João, João 10, em que diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Ele diz Maria e ela responde: meu mestre, Rabuni. Naquele momento é como se na nova criação Deus tivesse dito: faça-se a luz. Ela entendeu, apareceu, é o mestre e é o mestre ressuscitado. O Evangelho segue dizendo que Maria foi, ao menos dá a entender que Maria foi tentar agarrar Jesus. E Jesus fala: não me retenhas. Essa chuva de informações que eu estou soltando agora, eu vou tentar amarrá-las todas para vocês perceberem como faz sentido essa cena em ligação com aquela cena dos discípulos que perguntam para Jesus lá no início do Evangelho: mestre, onde moras? E Jesus responde: vim de ver. Quando Jesus pergunta para Maria Madalena: o que você está procurando? E ela fala: o Senhor. Ela poderia quase como que responder como os discípulos: onde moras? Eu quero ficar com você, eu quero estar com você. Por isso a ideia do segurar, né? Os discípulos foram com Jesus e ficaram com ele, agarrado nele. Agora Maria quer fazer a mesma coisa que fizeram os primeiros discípulos. Não sei se estão me fazendo entender. E qual que é a resposta de Jesus para ela? Não me segure, ainda não subi para o Pai. Quer dizer, não significa que Jesus teve um ataque de estrelismo, igual aquela como é que a minha cabeça funciona? Aquela música da Daniela Mercury: não me pegue não, né? Me deixa à vontade. Não é que Jesus ficou estrela, não quero que pegue em mim. Mas tem a ver com esses textos, né? Sobretudo aquele lá dos primeiros discípulos. Não me segure porque eu não subi para o Pai. O que significa isso? A morada final, onde vocês vão morar comigo e vão ficar comigo para sempre, é com o Pai. Eu não cheguei lá ainda. Vocês lembram que no mesmo Evangelho Jesus fala também: a casa de meu Pai tem muitas moradas? Então, não me segure. Isso tem um significado ainda mais interessante. A ressurreição de Jesus não marca nem na Semana Santa e nem na vida dos discípulos um ponto final, ou melhor, um ponto de chegada. Ela marca o começo de uma nova criação. Por isso que é o primeiro dia da semana, por isso que é tudo escuro. Jesus fala: faça-se a luz, né? Começa uma nova semana. A criação não é o fim, a criação é o começo de uma nova criação, de uma nova vida, renovada a partir do ensinamento de Jesus Cristo. E eu acho que uma boa comparação, que até o padre Konings faz, que é um biblista especialista em São João, falando assim, que a ressurreição é como o sinal verde. Não é para ficar parado debaixo do sinal verde falando assim: nossa, que luz bonita, olha que cores maravilhosas que tem esse semáforo. Não, é para andar, é para sair. Não me retenhas, vai para a missão, vai anunciar aos meus irmãos. É o que Jesus fala logo em seguida. A ressurreição começa, é o start. Começa, vai falar, vai explicar para os outros como que é bom. E aqui tem uma coisa também muito, muito, muito significativa. O fato de ser Maria Madalena aquela que é enviada por Jesus aos seus discípulos. Bom, por que é importante a gente se deter nesse detalhe? Porque é uma mulher. E a lei judaica dizia que o testemunho de uma mulher não é válido.
No Evangelho segundo São Mateus, por exemplo, quando as mulheres chegam avisando para os discípulos, em Lucas também, que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditam, porque achavam que eram delírios de mulheres, porque a voz de uma mulher não era levada a sério. Isso é uma coisa. A segunda coisa, no Antigo Testamento todo, não se vê Deus falando com nenhuma mulher. Pode observar. E alguns rabinos do tempo de Jesus diziam, inclusive, que Deus não falava com as mulheres, porque a mulher tinha sido feita como um mero suporte para o homem. Tanto é verdade que os contratos de casamento, bom, para começar por aí, era um contrato de posse, né? A mulher era tida como mais um utensílio da casa. E então Jesus falar com uma mulher e fazer dela a sua anunciadora, ela foi apóstola dos apóstolos, foi enviada aos apóstolos, é muito significativo dentro desse contexto. Até nisso Jesus quebra com os paradigmas antigos, com as compreensões antigas, né? Ali não, ali ela se tornou a verdadeira apóstola. Essa compreensão de que a mulher era inferior e malquista por Deus era levada até para os momentos de oração do judaísmo e que permanecem até hoje em alguns grupos mais radicais dentro do judaísmo. Pela manhã, quando os judeus no tempo de Jesus se levantavam, e como alguns judeus, não são todos, alguns grupos de judeus fazem até hoje, eles faziam algumas orações todo dia. A primeira é: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, lembrando o Deuteronômio, lembrando que Deus é o soberano de tudo. E depois tem as 18 bênçãos. Eles fazem 18 agradecimentos a Deus. Bendito sejais, Senhor, por causa disso. Bendito sejais, Senhor, por causa daquilo. Uma das últimas bênçãos, eu até copiei aqui para vocês verem qual que era a situação da mulher naquele tempo. Uma das últimas bênçãos da oração é a seguinte: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, porque não me fizeste mulher. Aí em seguida fala-se: bendito sejais, porque não me fizeste pagão. Não, bendito seja Deus, porque não me fizeste mulher. Olha que barbaridade para nossa compreensão hoje, né? Então o fato de Jesus colocar Madalena como a protagonista do anúncio da ressurreição, mostrando que Deus nunca se agradou dessa ideia, né? E eu acho que a gente precisa falar dessas coisas todas até hoje, porque tem muita gente que não entendeu essa igualdade de dignidade entre o homem e mulher, claro, com funções diferentes, com jeitos diferentes, mas que merecem o mesmo respeito, né? Eu sempre falo isso em homilias, por exemplo, que é uma situação absurda de que no mesmo trabalho, numa mesma função, numa mesma empresa, o fato de uma mulher ser mulher, então ela ganha menos. E tem gente que fala assim, ganha menos porque fica mãe, né? Porque fica grávida. Se pode falar isso por incompreensão, por ignorância, mas usar o evangelho para se basear nisso seria ridículo. E ainda mais, se dizer cristão e falar isso e concordar com uma ideia absurda dessas é contradizer o próprio Cristo, né? É não ser um real discípulo. Toda a paixão de Jesus e a sua ressurreição, inclusive, portanto, são um hino à igualdade. O Cristo que morre na cruz como rei, o tempo todo se afirmando como rei, mostra pra gente quem são os verdadeiros reis desse mundo nosso, ou quem deveriam ser os verdadeiros reis, os verdadeiros honrados. São os crucificados. E atualmente há muitos deles. Pais de família que saem de manhã, de madrugada, quando ainda está escuro, para ir trabalhar e voltam, os filhos já estão dormindo porque é tarde. Gente que está se doando agora nos hospitais, inclusive estavam até apanhando na rua, né, por serem da área da saúde. E entre outras tantas pessoas que são crucificadas todos os dias e crucificadas por estarem se doando aos outros. Esses são os verdadeiros reis e rainhas. Maria Madalena, ao receber a notícia da ressurreição de Jesus e ser ela a anunciadora, mostra essa predileção de Deus
por todos aqueles que são, de alguma maneira, diminuídos, marginalizados. A paixão de Jesus nos ensina que o Senhor se coloca do lado dessas pessoas. Bom, vamos adiante. Maria Madalena recebe esse encargo de Jesus e ela não retém Jesus mesmo, não fica com ele, entendeu que a ressurreição é um sinal verde, foi anunciar para os discípulos, e mais do que o discípulo que Jesus amava, que viu e acreditou, mas viu simplesmente o túmulo vazio, ela tem o privilégio único na Escritura de dizer: eu vi o Senhor. Ela, uma mulher. Eu vi o Senhor, coisa que nem Moisés pôde. Porque quando Moisés pede para o Senhor: Senhor, eu quero ver a sua glória, eu quero te ver. No Antigo Testamento, quem via a face de Deus morria imediatamente. Senhor, eu quero ver. Deus diz a ele sobre o monte: não me verás, mas eu deixarei que você me veja pelas costas. E é assim que Moisés, o maior do judaísmo, pôde ver Deus, viu as costas de Deus passando. Também Elias, quando se encontrou com Deus, sempre se encontrou com ele com a cabeça coberta, não viu. Nenhum dos profetas, nenhum dos patriarcas, homens, viram a Deus. Maria Madalena viu o Senhor e transmite aos apóstolos aquilo que ela ouviu de Jesus Cristo. Olha só que coisa impressionante, né? Tudo isso em 4 versículos. Por isso que eu falo, não dá, tem que fazer essas coisas nesse vídeo, não dá para falar em homilia, porque é muita coisa. Finalmente, alguns últimos aspectos a respeito desses versículos, para a gente já ir terminando. O primeiro deles, eu falei da questão de Nicodemos levar tanto perfume, lembra lá atrás? Para que levar essa quantidade absurda de perfumes? Em mais de uma ocasião eu já falei aqui que o povo de Israel sempre se identificava como a esposa de Deus. E sendo esposa de Deus, o povo era a esposa de Deus. Deus era o marido do povo. Mas sendo esposa de Deus, o povo não era fiel. Era uma esposa infiel. Aliás, o profeta Oséias, a gente vai encontrar muitas vezes essa expressão. O povo é uma esposa infiel para Deus. Uma mulher que trai, uma mulher adúltera. No entanto, na ressurreição a gente encontra José de Arimateia e Nicodemos preparando um casamento em que agora o Cristo se apresenta como o esposo, Deus em Jesus Cristo se apresenta como esposo da humanidade, e a humanidade está convidada a celebrar esse casamento novo com Jesus Cristo. E aqui eu volto à figura de Madalena, que encarna esse ideal de uma igreja que é esposa de Jesus Cristo e uma esposa que busca ser fiel a Ele, tentando viver como Ele viveu. Aqueles perfumes todos que Nicodemos levou não eram perfumes para embalsamar um morto, mas para enfeitar um noivo e a sua noiva. Ali na cruz e na ressurreição sela-se esse casamento. Somos todos desposados por Cristo. E como num casamento em que o homem e a mulher se tornam uma só carne, nós somos chamados a, de uma maneira mística, a nos unirmos a Cristo, a sermos com Ele um só corpo e um só espírito, que é o que a gente pede em toda a Eucaristia: fazei de nós um só corpo e um só espírito, uns com os outros e nós com o Cristo. Isso é um ponto. Por fim, ainda falando sobre Madalena, essa questão toda de ela ir anunciar aos apóstolos, que teoricamente teriam que ser os primeiros, porque são os mais próximos de Jesus Cristo, porque eram aqueles que tinham bebido da fonte diretamente de Jesus Cristo, também nos revela uma outra coisa que é fundamental.
não é título, não é aparência que garantem que alguém tenha uma real experiência com Deus. Não foi o fato deles serem apóstolos, não foi o fato de eles terem convivido com Jesus Cristo diariamente que fez com que eles realmente conhecessem e amassem a Deus. Foi preciso que uma mulher, como já foi falado antes, cujo testemunho não valia nada, que era espezinhada talvez até, fosse ela a lhes ensinar algo de Deus. Eu vi o Senhor. E isso continua acontecendo porque às vezes muita gente acha que por estar na igreja há tanto tempo, por ter lido tais livros, por ter se formado nisso ou naquilo outro, conhece a Deus e fica papudo, achando, bom, eu tenho Deus no bolso, eu entendo tudo de Deus. E às vezes é aquela senhorinha que vai à igreja de vez em quando, que te fala uma palavra só, mas se percebe que aquela mulher está perfumada de Deus. Ela entende muito mais de Deus do que você que leu para chuchu. E aí a gente lembra de um outro trecho do Evangelho que Jesus fala: eu te louvo, Pai Santo, Deus do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Ali está o exemplo de Maria Madalena. Minha gente, o próprio evangelista João, lá na frente, numa das suas cartas, diz que quem ama conhece a Deus. Mas ele não disse que quem conhece a Deus ame. Às vezes a gente pode falar muito de Deus, mas será que a gente tem uma relação afetiva com Deus? A gente o ama? A gente gosta de Deus? A gente é amigo dele? Gosta de estar com ele, de ouvir as suas palavras e transformá-las em vida? Essa é a diferença entre Madalena e os discípulos mais próximos de Jesus, como fica claro nesse evangelho. Ela não tinha simplesmente o título de discípula de Jesus Cristo. Ela podia não ser uma apóstola no sentido de ser do grupo dos 12, mas ela era amiga de Jesus Cristo. Se não fosse, não teria ido chorar no seu túmulo, coisa que os outros 12 não foram fazer. Ela, mais do que aprendiz, era amiga. Ela é, portanto, modelo para nós. Não basta ir à igreja, não basta se formar, não basta acompanhar vídeo, não basta... Isso tudo é muito pouco comparado à glória de sermos amigos de Deus. E isso a gente faz na oração, na intimidade com Ele. Por fim, esse trecho todo, essa história toda vai terminar mais adiante no Evangelho com Jesus se encontrando com os seus apóstolos e finalmente soprando sobre eles: recebei o Espírito Santo. Coisa que a gente vai ouvir lá em Pentecostes. Mas eu acho interessante já dar cenas dos próximos capítulos, porque eu dizia no início que o fato de ser o primeiro dia da semana e ser escuro nos faz lembrar a criação, né? Da mesma maneira como Deus cria o homem no livro do Gênesis e sopra nas suas narinas o sopro de vida, o Cristo sopra sobre os seus apóstolos depois da sua ressurreição um sopro de uma nova vida. Eles até aquele momento talvez não tivessem entendido que mais do que discípulos precisavam ser amigos de Deus. Ali, com aquela nova vida que recebem, entendem e serão capazes depois de dar a vida pelo Cristo. Bom, chega, já falei demais, já são quase 11 horas. Eu agradeço a sua atenção de ter acompanhado até aqui, e também outros vão poder ver esse vídeo com calma mais futuramente. Eu queria colocar duas coisinhas só para terminar. Questões práticas. Em primeiro lugar, hoje teremos a Santa Missa às 19 horas, transmitida aqui pela página aqui do Santuário. Note que é às 19 horas. As outras missas antes tinham sido às 6. Hoje vai ser às 7. E uma segunda coisa, nós estamos querendo mudar o veículo de transmissão dos nossos vídeos, das missas e também das formações.
pelo simples fato de que muita gente não tem Facebook e algumas pessoas que têm Smart TV em casa, né, gostariam de estar vendo isso na TV e não na tela do celular. Algumas TVs você consegue espelhar, outras não dá. Então, se colocando no YouTube ficaria mais fácil para as pessoas acompanharem. Só que tem um porém. Para o YouTube aceitar que a gente comece a fazer transmissões ao vivo, o canal em questão precisa ter 1000 inscritos. Nós reativamos a conta